Você sabe qual é a relação dos filmes de Kung Fu com greves trabalhistas em Hong Kong? Ou sua relação com a comunidade negra norte-americana e o hip hop? Ou então com o surgimento do parkour? Ou mesmo com diversos gêneros e filmes populares de Hollywood? Pois é, o cinema de Kung Fu de Hong Kong ecoou forte pelo mundo e até hoje vemos reflexos desse eco em produções culturais em todo o globo. Recentemente eu assisti o documentário Luzes, Câmera e Kung Fu na Netflix. Um documentário bem legal sobre as influências dos filmes de Kung Fu, com participação de figuras que fizeram parte do cinema de Hong Kong, licenciadores de filme e até pessoas que foram fortemente influenciadas pelo gênero. O documentário trouxe muitas informações interessantes, mas não quero apenas falar do documentário em si, quero falar do cinema de Hong Kong em geral e abordar algumas coisas que não citam nele. Afinal, na maior parte do tempo eles falam das influências mais num contexto norte-americano. Minha relação com o gênero. Ah, o maravilhoso cinema de Hong Kong. Muitas vezes alvo de depreciação por parte de muito pseudo-intelectual que adora falar coisas burras de forma que pareçam inteligentes. E também por parte de muita gente que é declaradamente burra, que apenas perpetua achismos tirados da bunda como "Ai, asiático não sabe atuar. Ai, filme asiático é uma merda." Sabe, essas pessoas que não têm capacidade mental de consumir nada que não siga a roupagem hollywoodiana da moda. Mas e vocês aí? Quais seus primeiros contatos e lembranças com tais filmes? No meu caso, eu lembro de eu pequenininho sentado de noite com meu pai no sofá assistindo algum filme do Bruce Lee que porventura estava passando na TV aberta. Meu pai falava bem dos filmes e eu mesmo sem entender quase nada ficava maravilhado com aquela porradaria e atmosfera. Realmente era algo diferenciado do que eu estava acostumado a ver por parte dos filmes de Hollywood. Muitos se recordam da tal sessão Força Total que passava na TV Bandeirantes, que agora é conhecida como Band, que se iniciou em 1992, trazendo semanalmente filmes de porradaria e que no início dos anos 2000 retornou com o nome Sessão Kickboxer. Tigre 2, com Cynthia Rothrock. Filme inédito, nesta terça, 10h40 da noite, em Força Total. Além de ver tais filmes na Band, já na minha adolescência, lá para 2001, 2002, comecei a ficar alucinado pelos filmes do Jack Chan. Principalmente porque nessa época chegava a passar alguns filmes clássicos dele na Globo, como o maravilhoso Police Story e Project A, conhecido no Brasil como Projeto China, e Drunken Master, conhecido como Mestre Invencível no SBT. E posteriormente, também no SBT, começava a passar alguns filmes do Jet Li, como seus filmes de wuxia. Tais filmes foram responsáveis por me fazer querer praticar Kung Fu. E lá para 2007, no início da vida adulta, já praticando Kung Fu, me lembro que tinha uma TV de tubo no meu quarto. E de saco cheio das tranqueiradas da TV aberta, eu ficava lá acessando todos os números para ver se encontrava alguma coisa diferente. Então eu cheguei no número 48 e descobri uma emissora UHF chamada NGT. De cara eu gostei dela, exatamente por ser algo mais simples. Talvez por ser uma emissora super desconhecida e pequena, ela não se sentia na obrigação de seguir os mesmos moldes fabricados das grandes emissoras em busca de audiência. E sua simplicidade me cativou e algumas coisas até me faziam remeter um modelo televisivo que tínhamos lá no fim dos anos 80 e começo dos 90. Lá toda segunda-feira às 23 horas começava a sessão Fighter. Às vezes passava filme preto e branco de samurai, passava alguns filmes do fim dos anos 70 e início dos anos 80 de Jack Chan, vários filmes do Bruce Lee. E se vocês assistiam Hermes e Renato no MTV, devem se lembrar do programa Teleclass, onde eles faziam umas dublagens de zoeira em diversos filmes. A grande maioria desses filmes passavam constantemente na NGT. Muitos deles assisti primeiro o filme original e pouco tempo depois passava a versão zoeira no Teleclass. Filmes como Golias e o Dragão, que se tornaria Moranguinho Malandro, e o filme filipino chamado O Retorno do Agente 003,5, que se tornou o Capeta em Forma de Guri. E nessa sessão Fighter também cheguei a assistir o filme Triades de Hong Kong, que se tornou o famoso Tretas de Hong Kong. Miojo hoje não. Alô? Exigente, não? Quer cuscuz? Ou javali, ou molho madeira, cara? E claro que eu sempre acabava entrando em uma loja Americanas da vida pra ficar garimpando filmes desse tipo. Mulheres porradeiras,
e humildes versus poderosos. A origem dos filmes de Kung Fu está ligada com a tradição da Ópera de Pequim, que usava muitas acrobacias e movimentos de artes marciais, com movimentos mais simbólicos que priorizavam sua beleza e elegância. Muitas das histórias dos filmes eram baseadas em lendas chinesas, antigos heróis da nação ou histórias transmitidas de geração a geração. O documentário começa falando sobre a Shaw Brothers Studio, um dos estúdios de filme de Kung Fu mais importantes. Apesar da Shaw Brothers já estar na ativa bem antes disso, o documentário começa falando de seus filmes dos anos 60. Durante muitos anos eles lançaram as tendências, eles ditaram os padrões de como deveria ser um filme de Kung Fu e foram sinônimo de pioneirismo. Hoje se fala muito sobre a representatividade feminina, da falta de protagonismo feminino no cinema e tal, e chegava a escutar coisas como Capitã Marvel será tão importante e icônica como a queima de sutiã dos anos 60. Mas lá nos anos 60, a Shaw Brothers já produzia diversos filmes com heroínas femininas, bravas e corajosas guerreiras que brandiam furiosamente suas espadas contra bandidos e opressores. Filmes muitas vezes voltados para as donas de casas, tendo a atriz Shen Pei Pei como uma das maiores referências do período, com filmes como O Grande Mestre Beberrão. A atriz Jessica Henwick, conhecida por sua atuação em Punho de Ferro e Games of Thrones, relata o quanto achava inspirador ver Shen Pei Pei cercada de inimigos e aniquilando todos, e que isso acontecia em Hong Kong muitas décadas antes de acontecer ali nos Estados Unidos. Em 1967, houve uma greve de trabalhadores de uma fábrica em Hong Kong. Houve muita brutalidade policial e assim Hong Kong entrou em erupção. Ao menos 51 mortos, jornalistas atacados e queimados até a morte em um carro. E disso surgiram filmes cujo espírito eram jovens raivosos que não tinham nada a perder. Como o filme O Espadachim de um Braço, um jovem que teve o pai assassinado e agora carrega a única relíquia de seu pai, uma espada quebrada. E assim surgiu um novo estilo de filme, agora ainda mais sangrento e brutal. Tinha que ter espadas atravessando corpos, membros decepados, tripas sendo arrancadas. Esses filmes capturaram o espírito do tempo, de jovens raivosos enfrentando a autoridade, o inocente contra o opressor, o pobre contra o poderoso. Então um dia Jimmy Wang Yu teve uma ideia. Por que em vez de usar espadas, não usamos os punhos usando Kung Fu e damos porrada em quem não gostamos, tipo os japoneses? Afinal, vocês devem saber que existe uma enorme rixa histórica entre eles, né? Isso gerou uma enorme tendência de filmes de Kung Fu. Todos queriam ver jovens surrando a cara de japoneses opressores lutadores de karatê. Afinal, quem nunca quis reagir e socar aquele valentão que te enchia o saco? Ou revidar furiosamente alguma injustiça qualquer? E esse espírito dialogou com o povo com a mensagem: você pode fazer qualquer coisa, você não precisa abaixar a cabeça. E não demorou muito para isso ecoar nos Estados Unidos de alguma forma. E inspirado nesse espírito, em 1971, surgiu o filme Billy Jack, no qual um ex-boina verde da Guerra do Vietnã defende os nativos americanos na base da porrada. Bruce Lee e o preconceito aos orientais nos Estados Unidos. Nos anos 60, Bruce Lee estava nos Estados Unidos. Um sujeito convicto e que sabia muito bem o que queria. Ele dizia que iria criar no ocidente o arquétipo do mestre chinês de Kung Fu. Mais do que isso, ele queria mudar a representação do oriental, que era sempre representado de forma negativa. Após a Segunda Guerra, japoneses foram fortemente oprimidos nos Estados Unidos e eram constantemente representados como vilões. Mesmo depois do conflito, orientais sequer podiam fazer papéis de destaque. Muito se fala de blackface, mas pouco se fala do tal yellowface, onde atores brancos se passavam por orientais de forma caricata. Inclusive nos vídeos de férias do canal saiu uma review que é um exemplo disso, o seriado do Batman dos anos 40. E quando orientais de fato apareciam em tela, eram retratados como empregados, ou bandidos, ou coisas do tipo. Enquanto no Brasil a Globo faz algo similar em pleno 2016, com novelas sobre japoneses sem japoneses. E ainda tem gente que defende, é brincadeira. Como o próprio Carlos Takeshi, que é conhecido por ter dublado Jaspion, já declarou que a Globo geralmente o escalava para fazer papel de empregado
ou coisa caricata. Estamos falando de um país com uma forte presença de descendentes orientais, mas enfim. Bruce Lee queria mudar essa situação e trazer uma visão positiva aos orientais na mídia ocidental. Ele também se sentia frustrado pelo fato do karatê ser popular nos Estados Unidos e quase ninguém sequer saber o que é Kung Fu. Então Bruce Lee ia em competições de karatê fazer demonstrações, mostrando o conceito do soco de 1 polegada e tentando transmitir sua filosofia e os conceitos do Jeet Kune Do, seu estilo marcial que desenvolveu a estudar diversos estilos de luta. E então certas filosofias suas ficaram famosas, como a famigerada fala sobre fluir como a água e não se prender em uma forma. Formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Ou então a também famosa comparação que o golpe no karatê é como uma pancada com uma barra de ferro e o golpe no Kung Fu é uma corrente com uma bola de aço na ponta, se referindo ao conceito do Kung Fu de relaxar e contrair rapidamente, quase como o conceito de um chicote, princípio conhecido como Fadin. Então um dia Bruce Lee conseguiu um papel no seriado do Batman dos anos 60, interpretando Kato, o Besouro Verde, e realmente sua participação chamou a atenção do público na época. Então ele começou a ganhar certo destaque na mídia, e ele falava sobre fazer um filme de Kung Fu, só que ambientado no Velho Oeste. Afinal, anos 60 e início dos anos 70, os western era algo bem em alta. E essa ideia foi levada para frente. No contexto da época, no auge da guerra do Vietnã, fazer uma série sobre a China era o código para se fazer uma série sobre Vietnã. O chinês representando o asiático sábio, e os cowboys como substitutos do exército americano e suas atrocidades. Mas o que aconteceu? Bruce Lee não foi aceito como protagonista por causa de seu sotaque. Em vez dele, colocaram como protagonista um cara branco que apareceu chapado na audiência. Então o ator David Carradine ganhou o papel do chinês lutador de Kung Fu. De qualquer forma, não dá pra negar que a série Kung Fu trouxe o termo Kung Fu para o vocabulário dos americanos, e um repentino interesse dos jovens em cultura oriental e artes marciais. Mas Bruce Lee ficou arrasado em ver sua ideia sendo usada e ele sendo excluído da própria. Então retorna para Hong Kong. Apesar da derrota quando questionado se tentaria ser famoso em Hong Kong e nos Estados Unidos, ele respondia: Are you going to stay in Hong Kong and be famous, or are you going to go to the United States and be famous, or are you going to try and eat your cake and have it too? I am going to do both. In the United States, I think something about the Oriental should be shown. Nesse tempo surgiu em Hong Kong uma concorrente da Shaw Brothers, a Golden Harvest, que tinha propostas diferenciadas de filmes. Bruce Lee foi recusado pela Shaw, mas foi aceito pela Golden Harvest para atuar no filme O Dragão Chinês. Originalmente, James Tien seria o astro do filme. Um dos dois teria de morrer no decorrer da história, mas Bruce Lee acabou ganhando o papel principal. Seu estilo era inovador. O diretor queria que ele fizesse as coreografias de luta tradicionais inspiradas na ópera, e ele se recusou. Ele queria mostrar sua proposta de ritmo, lutas rápidas, um único soco preciso para aniquilar a luta sem precisar de um segundo golpe. O filme teve de ser todo modificado para se enquadrar na proposta de luta de Bruce Lee, e o filme acabou batendo o recorde de bilheteria em Hong Kong. Então depois surgiu o sensacional Fúria do Dragão. Lembram daquela parada de surrar a cara de japoneses? A ideia era exatamente essa nesse filme. Bruce Lee derrotando dezenas de mestres de karatê, considerado um dos maiores filmes nacionalistas de Hong Kong. O filme é ambientado na época da colonização, onde a China vivia sendo oprimida por europeus e japoneses. Aqueles tempos onde europeus propunham disputas esportivas para tentarem provar que eram superiores aos orientais, e que iam lutadores até a China só para tentarem se provar superiores aos lutadores chineses. Em uma cena, o personagem de Bruce está passando por uma placa que diz: "Proibido cães e chineses". Ele quebra essa placa e arregaça na porrada uns japoneses que vêm humilhá-lo. Essa cena fez o público em Hong Kong ir à loucura. Isso também ecoou nos Estados Unidos. Afinal, aquela placa ainda existia por lá, só que era para negros, mexicanos ou o que for. E assim pessoas de tais comunidades acabaram se identificando. Outra cena muito famosa é quando Bruce Lee invade o dojo japonês, carregando a placa escrito
Homens Doentes da Ásia. E disse, nós não somos doentes. E claro que deitou todo mundo ali na porrada e fez os caras comerem a placa. Isso fez o público em Hong Kong delirar. Era como se Bruce Lee falasse com todos os oprimidos do mundo. Depois de Fúria do Dragão, Bruce Lee se consolidou como astro. E assim o estúdio deu espaço para ele estrelar e dirigir o próprio filme, chamado Voo do Dragão, em que ele chama Chuck Norris, que parecia personagem de pornô chanchada, estilo que o Hermes e Renato satirizava. Chuck Norris foi o inimigo final de Bruce Lee no filme, com essa icônica luta em que Bruce Lee adapta seu estilo de luta para conseguir vencer esse forte e honrado inimigo, com direito à arrancada de tufo do peito do Chuck Norris, mané. He says, did Bruce really pull the hair out of your chest? He said, if he did, you're really a stud. Um dos primeiros filmes a fazer sucesso nos Estados Unidos foi Cinco Dedos de Violência. Surgiu quase como um teste para ver se de fato existia mercado para essa tal coisa de Kung Fu nos Estados Unidos. O público foi à loucura já nas primeiras cenas. Nenhum filme hollywoodiano chegava perto de transmitir lutas tão intensas e impactantes. Foi a porta de entrada para a grande maioria dos apreciadores americanos de Kung Fu que eram da geração anos 70. Depois disso, começou a vir muitos filmes do gênero que eram exibidos nos cinemas nos centros das grandes cidades. Eles faziam muito sucesso com a comunidade negra, que se identificava com as mensagens de tais filmes. Os protagonistas eram caras pobres, comuns, que dedicaram esforço ao seu treinamento e com seus punhos trucidavam impiedosamente os poderosos opressores. Então, apesar de serem até bem populares diante desse público, eles também eram considerados subversivos pro americano padrão estilo American Way of Life. Sinceramente, vocês compreendem essa lógica aqui? One studio looked at me and he said, "We'll never buy these movies. It's un-American. The hero throws a punch and he pulls out a gun and shoots somebody. It's just un-American to kick somebody. Your Chinamen are kicking people." E vendo que essa coisa de Kung Fu estava lucrativa nos cinemas, resolveram então dar uma nova chance ao Bruce Lee. Então foi produzida Operação Dragão, que foi uma coprodução de Hong Kong e Estados Unidos. A Warner não confiou que Bruce Lee fosse o único protagonista e que um oriental fosse capaz de carregar um filme sozinho para o público americano. Então colocaram um ator branco e um ator negro. Mas depois que a equipe de Hollywood saiu, Bruce Lee basicamente dirigiu o filme e colocou algumas de suas filosofias e coreografias de luta. A madeira não reage. Nem é preciso dizer que esse filme foi um fenômeno, e está disponível na HBO Max. Muitas crianças cresceram tendo Bruce Lee como exemplo. Muitos se inspiraram nele. Ele basicamente criou o arquétipo do lutador de Kung Fu. Foi como inventar o cowboy ou o samurai. Muitos atribuem ao cinema de Hong Kong e principalmente ao Bruce Lee o surgimento do tal cinema brucutu. Os filmes de ação de Hollywood com astros como Stallone, Schwarzenegger, Van Damme. Muito fresco, metido a cult, adora desdenhar esses filmes aí, alegando ser uma forma inferior de cinema. Mas sinceramente, apesar de ter sim muito filme genérico que não tem muito a oferecer além de explosões, ainda assim tinha muita coisa boa. E acho que filmes como Exterminador do Futuro, Máquina Mortífera, True Lies e afins tem muito mais a oferecer do que filminhos dos Vingadores e tantas outras tranqueiras que Hollywood produz atualmente. No entanto, Bruce Lee acaba falecendo em julho de 73, meses antes do lançamento do filme. Portanto, a fama do Bruce Lee no ocidente é praticamente póstuma, para depois ter que ficar aguentando o pseudo-intelectual falando: "Ai, a figura do Bruce Lee foi algo totalmente fabricada por Hollywood." Todo o legado de Bruce Lee foi construído no cinema de Hong Kong. Apenas seu último filme foi uma coprodução, mas basta assistir que é notável que ele é essencialmente um filme hongkonguês, em vez de um filme americano. Talvez seja verdade que o sucesso no mundo todo, principalmente na parte ocidental do globo, tenha se alastrado devido ao sucesso que ele fez nos Estados Unidos. Mas isso apenas significa que temos uma síndrome de vira-lata que age como se os Estados Unidos fosse o centro do universo. Muitas vezes, empresários só resolvem licenciar coisas de outros países por aqui se eles fizeram sucesso nos Estados Unidos. Foi assim com Akira, Lobo Solitário e muitas coisas por aí. Mas nem de longe significa que tais produções não tenham brilho próprio.
e muito menos que algo ser desconhecido ao mercado estadunidense signifique que se trate de uma produção sem qualidade. Isso me faz lembrar do pessoal que fica puto com o ator do Shang-Chi, dizendo que ele tá lacrando, dizendo que asiáticos não tem espaço em Hollywood. Se ele de fato disse que é o primeiro, de fato falou groselha, mas o restante da afirmação não está errada. Mas ai, Jackie Chan e Jet Li... Nossa, hein? Realmente muita gente. É o que? Tipo uns 2 nomes em, sei lá, mais de 80 anos de história de Hollywood? Aí usam de exemplo o Hiroyuki Sanada. Mas me fala, qual protagonista ele já fez em Hollywood? O cara é um puta ator foda, que tem presença, que já fez muito filme de ação no Japão e em Hong Kong, mas em Hollywood, geralmente os papéis que se resumem em... Ah, é aquele japa lá. E enquanto isso, preferem colocar Tom Cruise e Keanu Reeves como samurai protagonistas em vez dele. E ainda usam o Bruce Lee de exemplo, o que é muita burrice, já que ele foi exatamente recusado por Hollywood, exatamente por ser oriental. E a única vez que deram uma chance, acharam que o oriental não é capaz de protagonizar um filme sozinho, e ele acaba morrendo meses depois. E assim, só depois da sua morte que ele acaba se tornando uma hipercelebridade. Ao menos é fato que ele mudou a forma que o asiático é representado na mídia americana. Mas não dá pra realmente falar que existe todo esse espaço, mesmo atualmente. Mas sinceramente, pra mim foda-se. No fim, isso é papinho hipócrita de gente que fala sobre representatividade, mas não tem a capacidade de sair da zona de conforto e assistir um filme asiático ou qualquer coisa que não seja hypezinha de Hollywood. Enquanto isso, assisto filmes de Hong Kong, japoneses, coreanos, tailandeses e de tudo quanto é lugar que tem muito mais a oferecer do que essas bodegas genéricas que Hollywood faz atualmente. O Bruce Plotation e a importância dos filmes de Kung Fu para a comunidade negra. Quando Bruce Lee faleceu, ele estava filmando o filme O Jogo da Morte. E com a perda de seu astro principal, os produtores usaram as cenas que Bruce tinha filmado, mudaram toda a história como se o personagem de Bruce Lee tivesse forjado a própria morte, chegando até a usar cenas de seu funeral, e depois colocaram um cara random ali usando uma máscara para se passar por ele. E assim nasceu o gênero conhecido como Bruce Plotation. Afinal, o que fazer quando um astro em pleno auge morre e existe todo um público sedento por mais materiais dele? Claro, vamos arrumar clones e tentar explorar o máximo possível. Surgiram clones de Bruce Lee de todo canto. Atores que adotavam nomes artísticos parecidos como Bruce Lee, Bruce Loon, imitadores coreanos, imitadores negros. Surgiram uma enxurrada de filmes de qualidade duvidosa tentando explorar a imagem do Bruce Lee. Os americanos chegaram a pegar um filme preto e branco da juventude de Bruce Lee, dublaram e editaram com cenas de um filme japonês de samurai, pra fingir que é um novo filme do Bruce Lee com ele tendo flashbacks das batalhas de um antepassado. Mas o Bruce Lee é chinês, não japonês. Ah, foda-se, tanto faz. Acredito que temos reflexos do Bruce Plotation até hoje, com diversos personagens claramente inspirados no ator, como Fei Long de Street Fighter, Lao de Tekken, Kenshiro de Hokuto no Ken, Lee Pailong de Shaman King e assim por diante. Aliás, até lá para meados dos anos 2000, alguns diziam que o ator tailandês Tony Jaa se tornaria o novo Bruce Lee. Realmente ele arregaça, mas infelizmente não chegou nem perto de ser tal fenômeno. Fez ótimos filmes na Tailândia como Ong Bak, mas para o grande público no máximo acaba sendo o oriental daquele filme ruim de Monster Hunter, que tem que fingir que apanha da Mila Jovovich. Aliás, fiz uma review desse filme, hein? Como já disse, esses filmes eram requisitados pela comunidade negra, e como anteriormente falei sobre a representatividade feminina, hoje também se fala muito da representatividade negra. E lá nos anos 70, havia um policial negro que adorava filmes de Kung Fu. E por isso se tornou praticante e sonhava em um dia fazer filmes assim. Então um dia ele simplesmente largou seu emprego na polícia e foi para Hong Kong. E sim, ele estrelou diversos filmes por lá. A Golden Harvest sempre procurava por novidades, astros diferenciados, e acharam que seria exótico um estrangeiro negro como protagonista. Assim ele acabaria sendo conhecido como o Dragão Negro. E não deixa de ser bem curioso o fato dele ter conseguido uma chance antes no cinema de Hong Kong do que em seu próprio país.
Mais tarde ele seria conhecido por ter se tornado o lutador mais velho a competir em uma luta de MMA. Com o sucesso dos filmes de Kung Fu diante da comunidade negra e depois com a ascensão do Dragão Negro, os americanos perceberam que há um mercado de nicho interessante a ser explorado. Então passaram a produzir diversos filmes de ação com atores e diretores negros, gênero que se tornou conhecido como Blaxploitation. E agora a população negra poderia ir nos cinemas e assistir filmes que tinham algo além dos brancos na tela. Tudo bem naquela vibe visual do soul e disco, também tendo mulheres assumindo o protagonismo, além de consolidar atores como Gene Kelly, que foi um dos protagonistas do filme Operação Dragão de Bruce Lee. O legado de Lau Kar-leung e a relação do Kung Fu com o hip hop. Enquanto isso, na Shaw Brothers surgiu Lau Kar-leung com uma proposta de fazer filmes de Kung Fu do jeito que as pessoas praticam Kung Fu. Em seus filmes eram representados estilos tradicionais como garra de águia, tigre, pantera. Nesses filmes eles faziam de 30 a 40 movimentos de uma vez, cenas de vários segundos sem um corte sequer. Imagina o nível de condicionamento físico e prática desses atores para fazer essas cenas extensas com tal nível de movimentos sem um corte sequer e sem errar. Nada daqueles cortes e câmeras tremidas, né? Você tá ligado, né? Enquanto nos filmes de hoje, independente da cena, obrigatoriamente tem um corte a cada 4 segundos em média para trazer a sensação de dinamismo. Ao ver aquelas cenas de treinamento de Rocky Balboa, você pode encontrar o DNA do filme A 36ª Câmara de Shaolin, um dos filmes mais famosos de Kar-leung. A jornada de um garoto teimoso e cabeça quente, passando por um lento treinamento, superando os desafios de cada câmara, passando por uma total transformação pessoal. Essa identificação com o público negro era notável. A música Kung Fu Fighting de Carl Douglas nas paradas de sucesso na época, lá para 1974. Cada vez mais negros interessados em artes marciais. Alguns combinavam de ir no cinema para que alguns prestassem atenção nos movimentos das pernas e outros nos movimentos dos braços, para depois então tentarem juntar essas informações e tentar reproduzir. E meio que foi assim surgindo o break. E as batalhas de hip hop eram basicamente a essência dos filmes de Kung Fu, onde as pessoas se desafiavam grupos de break de outra cidade, meu estilo é melhor que o seu e esse tipo de coisa. Provavelmente por causa dessa identificação que existe o grupo de rap com o nome Wu-Tang Clan. Interessante que os filmes de Kung Fu influenciaram break, e Hong Kong responde com o filme Mismatched Couples, de Donnie Yen. Um filme de Hong Kong sobre break. E na moral, adoro essas capas com caricaturas dos filmes dessa época. A turma do Jack Chan e suas cenas de alto risco. Na segunda metade dos anos 70, muitos atores que eram dublês de filmes do Bruce Lee, como Jack Chan, Sammo Hung, Yuen Wah e Yuen Biao, se tornaram estrelas em ascensão. E assim surgiram novos estilos de filme em Hong Kong. A Golden Harvest entendeu que o público agora estava cada vez mais interessado em filmes de comédia com Kung Fu. Jack Chan era engraçado, popular e dava um verdadeiro show em cena. Enquanto Bruce Lee era um Ayrton Senna, um cara obstinado, focado e que sabia o que era preciso para vencer, mas teve uma carreira meteórica. Já Jack Chan é o Ronaldinho Gaúcho, o cara que traz irreverência, dá show e, claro, muito rolê aleatório. E era simplesmente impressionante o que ele fazia com o espaço. Escalava muros rapidamente, deslizava sobre mesas, usava todo o território a seu favor. Ele é considerado um precursor do parkour. Ele iniciou a carreira fazendo esses caras que apanham nas cenas de luta. Como podem ver aqui em Operação Dragão, ele apanhando de Bruce Lee. Assim como Sammo Hung, o ator que prova que gordinhos podem fazer coisas incríveis. Como o próprio Jack Chan dizia, ele parece um elefante, mas se move como um macaco. Atores que faziam cenas de luta com ele diziam que ele era puro músculo, que doía a mão ao socar a pança dele. Sammo Hung chegou a fazer o filme Operação Dragão Gordo. E deixa aqui o questionamento se esse filme se trata de um Bruceploitation. Na minha opinião, não. Afinal, o filme tem muito mais qualidade do que essas explorações genéricas do Bruce Lee, e pra mim soa como uma sátira ao Bruceploitation em si. Os
filmes dessa época eram carregados de humor e cenas super perigosas. Jack Chan já quase morreu diversas vezes. Dublês já morreram filmando tais filmes. Eles tinham a mentalidade que era preciso sempre criar algo diferente, cada vez mais desafiador e impressionante a cada filme para manter o público interessado. O ator, além de lutar, era preciso pular de uma altura de 12 metros, saltar contra vidraças e fazer todo tipo de loucura. O ator americano Richard Norton, que já trabalhou em filmes de Hong Kong, diz que Sammo Hung é um dos melhores diretores que ele já trabalhou. E imagina a situação, o diretor do filme chega pra você descrevendo a cena. Olha, você vai tacar uma cadeira em mim e eu vou desviar dando uma pirueta e caio em pé. E ele pensava sinceramente, cadê o dublê? E Sammo Hung fez a cena umas 30 vezes até sair perfeito. Sammo gostava de impacto em seus filmes. Norton conta que por mais que ele batesse forte em você, ele queria que você batesse ainda mais forte. O ator que conta quando Sammo Hung acertou um golpe que arrancou seu dente. Ele simplesmente pegou o dente do chão, guardou no bolso e disse, vamos voltar ao trabalho. Ridley Tsui fala de algumas cenas loucas como essa. Como os bandidos que passaram de carro pegando uma garotinha pelo cabelo, e enquanto a atriz Mon Lee salta em cima do carro em movimento para salvá-la. Também conta o caos do dia que teve que fazer uma cena onde cairia de um viaduto, atingindo um caminhão em movimento que passaria por baixo dessa ponte e depois cairia em uma van. Uma cena muito perigosa, qualquer erro pode ser fatal. Ele ficou o dia anterior umas 7 horas encarando o viaduto, pensando sobre tudo e criando coragem. E depois que ele fez a cena, o diretor ainda queria que ele fizesse de novo. E ele, pô, o que tem de errado com essa? Pois é, no cinema de Hong Kong a segurança dos atores não era exatamente uma prioridade. Todos os dias atores e dublês se arriscavam para exercer sua paixão, que era produzir filmes de ação, e trazer a magia do cinema para seus apreciadores. Talvez isso é uma das coisas que torna o cinema hongkonguês tão único. Tudo é tão forte, impressionante. É simplesmente impossível não se arrepiar apenas vendo um trailer de Police Story. O resultado e a emoção que eles atingiam, nenhuma computação gráfica ou tela verde sequer consegue chegar perto. Nesse período dos anos 80 e início dos 90, a Golden Harvest buscava sempre novidades e caras novas para seus filmes. Então eles entram em contato com Cynthia Rothrock, uma artista marcial americana. E assim, mais uma vez como foi com Ron Von Cleef, Cynthia teve a chance de estrelar filmes antes em Hong Kong do que em seu próprio país. Seu primeiro filme foi coprotagonizado com Michelle Yeoh. Sim, a mesma que está no filme do Shang-Chi, e apresentou um dos prêmios do Game Awards. Filme repletos de cenas de porradaria frenéticas, e Cynthia conta que não sabia uma palavra de cantonês, que nos filmes apenas falava Hama Hama Hama, e os diretores, corta, muito bem, mas eu só disse Hama Hama, não tem importância. Ela conta que gravava os filmes e os diretores sempre falavam, bate mais forte, enquanto o dublê, não, isso tá doendo. E que depois de ter se acostumado com a dinâmica dos filmes de Hong Kong, e quando ela foi gravar filmes americanos, direto falavam, ei, pega leve, aqui não é Hong Kong. Eu falei anteriormente que a comunidade negra pirava em filmes de Kung Fu, mas o americano padrão considerava subversivo. Mas teve a época que eles começaram a achar isso maneiro, lá pro fim dos anos 80 e início dos 90. Principalmente se o protagonista for branco, é claro. E também acabou surgindo um mercado onde saíram diversos filmes americanos de luta que saíam direto para o mercado de vídeo na era dos VHS. Os subgêneros dos filmes de Kung Fu e sua influência mundo afora. Com o passar do tempo, com os diversos tipos de filmes que foram surgindo, o cinema de ação de Hong Kong passou a ser dividido em vários subgêneros. Depois disso tudo que falei, certamente já dei exemplos de filmes que se encaixam em alguns deles. E agradeço novamente ao grupo do Facebook Filmes de Kung Fu, que sempre acabam me ajudando com algumas informações. Existe o subgênero Basher ou Punch Block, que são filmes com coreografias menos sofisticadas, mais na base da porrada mesmo, sem muita acrobacia e geralmente são mais sérios. E não é raro o herói ter um final trágico, como por exemplo os filmes de Bruce Lee. O subgênero Shape, filmes com coreografias mais sofisticadas, abusam de acrobacias e estilos de animais. Embora não seja uma regra, é comum terem altas doses de comédia, como por exemplo o Mestre Invencível.
Os filmes wuxia, filmes baseados na literatura fantástica chinesa, com nobres guerreiros e vilões cruéis. Todos esses guerreiros respiram arte marcial e levam seus treinamentos tão a sério que suas habilidades chegam ao nível sobrenatural. Por isso, geralmente eles parecem até voar e dar saltos impossíveis, além de usar isso como uma linguagem poética. Filmes como Era Uma Vez na China e O Tigre e o Dragão. Bruceploitation, os famosos filmes de imitadores do Bruce Lee, geralmente de qualidade duvidosa. Por exemplo, Os Clones de Bruce Lee. Mainland não é um subgênero de Hong Kong, e sim da China continental. Hoje, Hong Kong pertence à China, mas até 1997 estava sob controle britânico. A China é um país comunista, enquanto Hong Kong é capitalista. Então, devido a todos esses contrastes políticos, é de esperar que o cinema chinês fosse diferente do de Hong Kong. Nos filmes Mainland, os atores são todos atletas de Wushu olímpico. As coreografias são fluídas, com movimentos mais circulares e menos brutalidade. Foi o gênero que revelou Jet Li nos anos 80. Exemplos de filme: The Salt Shaolin Master, Girls with Guns. São filmes de ação com policiais femininas e armadas. Filmes como Yes Madame e Avenging Angels, Kyun-Shi ou Jiang-Shi. Filmes com os tradicionais zumbis chineses, que andam aos pulinhos com braços esticados. Eles são uma famosa figura folclórica da cultura chinesa, e somente um poderoso sacerdote taoísta consegue combatê-los. Como o filme Mr. Vampire. Cat 3, que é a contração de Category 3, que é a classificação para filmes para mais 18. Por causa de altas doses de nudez, sexo, violência e sadismo. Como o filme Naked Killer. Heroic Bloodshed. Filmes de tiroteio onde o herói, em vez de um nobre policial, costumam ser gangsters igualmente nobres e costumam se sacrificar pelos amigos. Filmes como Fervura Máxima. Agora que já falei dos subgêneros, bora falar das influências de tais filmes ao redor do mundo. Já notaram que é comum ter diversos filmes de Kung Fu que representam um sentimento anti-japonês, devido às constantes invasões e atrocidades cometidas. Mas como é visto o cinema de Hong Kong no Japão? Bem, o Japão sempre teve seus filmes de samurai, os tais de Daigeki, com filmes conceituados com diretores de alto nível como Akira Kurosawa. Esses filmes possuem raízes bem próprias. No entanto, principalmente a partir dos anos 80, os filmes de Hong Kong se tornaram muito populares no Japão. Basta procurar a trilha sonora de filmes como Police Story e Armor of God no YouTube, que não é raro achar as músicas com a foto de alguma LP lançada no Japão. Basta olhar para o mercado japonês de videogames, que já nos anos 80 é possível encontrar jogos sobre Kung Fu, como o jogo ER Kung Fu. O jogo Spartan X, que é inspirado no filme do Jack Chan e foi lançado no ocidente como Kung Fu Master, ou o próprio jogo chamado Jack Chan, lançado para o PC Engine. E nem é preciso falar da exploração de Bruce Lee dentro dos jogos, como Fei Long em Street Fighter, Lau em Tekken e Hong Fu de Fatal Fury, que é meio que o Jack Chan tentando imitar o Bruce Lee. E além das próprias tramas e ambientações de Fatal Fury e Art of Fighting já terem naturalmente uma vibe de filme de Hong Kong. Também personagens como o Lee de Last Blade, que é uma clara homenagem à interpretação de Wong Fei-hung. O herói chinês no filme Era Uma Vez na China, interpretado por Jet Li. Dentro dos animes e mangás não é diferente. Como já citei em Shaman King, que tem o zumbi Li Pailong, que é basicamente o Kyun-Shi do Bruce Lee. Ou seja, consegue meio que referenciar um filme Kyun-Shi e um Bruceploitation ao mesmo tempo. O Dragon Ball clássico é repleto de inspirações vindas do gênero wuxia, além de ter referências claras a alguns atores de Kung Fu. Hokuto no Ken já tem uma história inspirada em filosofias taoístas tiradas do livro I Ching. O Kenshiro é basicamente um Bruce Lee e com cenas bem aos moldes dos filmes sanguinários do gênero. Animes como Ranma Mail, que também se baseiam bastante em Kung Fu e filmes do gênero. O mangá Cry Freeman, obviamente se enquadra quase como o filme Cat 3. Se trata de um Gekiga com yakuzas, máfia chinesa, máfia italiana, Kung Fu, tiroteio, mafiosos lutando pelados sem motivos aparentes e, claro, muita fudelança.
Os tokusatsu também sofreram influência, com séries inspiradas no gênero Girls with Guns, com séries como Sukeban Deka e Shoujo Commando Izumi. Séries protagonizadas por garotas metendo a porrada e perigosamente armadas. Esse spin-off da Yodona de Kira Major, que aliás fiz review, é totalmente um filme de Kung Fu. Tem um cover do Jack Chan, mulheres saindo na porrada, Maid usando garra do tigre e tiroteio ao estilo de filme do Chow Yun-fat. Além de séries totalmente baseadas em Kung Fu como Dai Ranger e Geki Ranger. Inclusive na série Petalton, de autoria de Shotaro Shinomori, que faz parte da franquia Fushigi Comedy, teve um episódio que foi gravado em Hong Kong, com direito à participação de Bolo Yeung e seus peitinhos salientes. Bolo Yeung que já fez muitos filmes de Kung Fu, inclusive Operação Dragão, mas acredito que aqui ele é mais famoso por ter sido o malfeitor do filme O Grande Dragão Branco de Jean-Claude Van Damme. E foi relativamente comum atores japoneses fazerem filmes de Hong Kong. Hiroyuki Sanada, que é um puta ator dublê que já fez muito filme foda no Japão e em Hong Kong, pra agora, como eu já falei, ser mais conhecido por uns papéis meia boca pro nível dele em Hollywood. Inclusive ele protagoniza o filme Shogun Ninja, esse filme japonês em que Sanada foi treinado na China e volta pro Japão se vingar do Shogun, que é interpretado por Sonny Chiba. Aliás, Sonny Chiba, que também foi um famoso ator dublê japonês, fundador da Japan Action Club, que fez muitos filmes de karatê e também teve participações no cinema de Hong Kong. A atriz Yukari Oshima, conhecida pelos fãs de Tokusatsu por ter feito a vilã Farah Cat de Bioman, também tem uma carreira de respeito em Hong Kong, assim como Michiko Nishiwaki, que no Brasil é conhecida pela vilã Lady Spilvan. Ficou marombada e fez vários filmes no cinema de Kung Fu também. E já nos anos 2000, o ator Takeshi Kaneshiro também foi um dos protagonistas do Wuxia, o clã das adagas voadoras. Na Coreia, o cinema de Hong Kong também teve sua importância, lembrando que tiveram clones coreanos de Bruce Lee, e o sensacional cinema coreano também foi influenciado pelo cinema de Hong Kong com seus filmes de ação, filmes com temática de vingança como Old Boy e Lei de Vingança, e até filmes com pegada wuxia. Inclusive o filme O Mito de Jack Chan, a atriz coreana Kim Hye-sun, a qual o personagem do Jack Chan servia em vidas passadas, com direito ao dueto lindo, parte cantado por Jack Chan e parte cantada pela própria Kim Hye-sun em coreano. As também maravilhosas séries coreanas, além de terem influências dos doramas japoneses, também pode-se dizer que alguns têm um pouco de cinema de Hong Kong, principalmente os que envolvem ação. A série My Name, que está na Netflix, é um bom exemplo disso. O cinema tailandês também produziu filmes de porradaria ao estilo Hong Kong, como já citado, filmes do Tony Jaa como Ong Bak e o filme Chocolate, um filme de porradaria com protagonista feminina, estrelado por Yanin, que interpreta uma garota autista fruto do relacionamento entre um integrante da máfia tailandesa e um yakuza. E na Indonésia teve o brutal filme The Raid, de 2011, filme produzido por um galês que queria produzir algo nos moldes dos filmes de Hong Kong. Em uma favela na Uganda, de frente ao esgoto a céu aberto, um homem junta as crianças humildes para ensinar artes marciais e junta a comunidade para fazer filmes de ação independente, e que por si só é algo grandioso. É trazer cultura, atividade física e ensinar novas habilidades para pessoas que infelizmente quase não têm acesso a nenhum tipo de oportunidade. É basicamente plantar a semente da arte em jovens que dificilmente teriam acesso a tais coisas de outra forma. E no Brasil eu não preciso falar muito. No começo eu já citei que tiveram sessões com focos nesse tipo de filme na TV aberta. Considero que teve um mercado de VHS relevante nesse sentido. E lembro que também adorava ir caçar DVDs nas Americanas apenas para caçar filmes desse tipo para comprar. Se não fosse o cinema, acho que não existiria tantas academias de Kung Fu por aqui. E basta conversar com alguém mais velho que verá que Bruce Lee é uma figura bem prestigiada aqui no Brasil. E de vez em quando, até os Trapalhões ou algumas novelas como Kubanacan tentavam embarcar nessa, fazendo umas cenas de porradaria bem nos moldes de tais filmes. A crise econômica e debandada para Hollywood. Até os anos 90, Hong Kong produzia uns 300 filmes por ano, o que é uma superprodução inacreditável se pensarmos no tamanho geográfico e populacional.
Mas em 99 ocorreu a crise asiática, e de 300 filmes caíram para 50, e assim houve uma corrente de produtores, atores e diretores indo para Hollywood. Por isso, nos anos 2000, tiveram vários filmes hollywoodianos dirigidos por John Woo, vários filmes focados em ação com artes marciais e alguns bem tranqueira como As Panteras. Yuen Woo Ping coreografou as cenas de ação do filme Matrix, e para isso exigiu que os atores passassem por um treinamento intensivo de 3 a 6 meses. E claro, os diversos filmes hollywoodianos de Jack Chan e Jet Li. E assim, por mais que alguns sejam divertidinhos, mas sinceramente, quem é A Hora do Rush e o Terno de $1 bilhão perto de Police Story, Projeto China e O Mestre Invencível? Sammo Hung também chegou a fazer um seriado americano em que ele era um policial. Acho que chegou a passar na Record. Acho que disparado o melhor desses foi O Cão de Caça de Jet Li, contracenando com Morgan Freeman. Esse sem dúvida achei o melhor filme hollywoodiano estrelado por algum astro do Kung Fu. Claro que o cinema de Hong Kong não morreu nos anos 2000, mas eles precisaram trabalhar em Hollywood e depois levantar uma grana para colocar seus projetos em prática em Hong Kong. Tanto que nesses vídeos de férias saiu uma review de um filme dos anos 2000 de Sammo Hung, Yuen Woo e outras figuras da nova geração do filme de Kung Fu. E nos anos 2000 foi produzido O Tigre e o Dragão, uma superprodução com envolvimento da China, Taiwan, Hong Kong e Estados Unidos. O intuito era de fato fazer uma produção grandiosa e emplacar também no mercado ocidental. Um wuxia com uma história de amor com astros do filme de Kung Fu como Chow Yun-fat, Michelle Yeoh e com direito à participação especial de Shen Pei-pei, que foi uma das maiores heroínas dos filmes dos anos 60 que citei no começo do vídeo. O filme ganhou várias premiações ao Oscar, não que outros filmes asiáticos não fossem merecedores, mas Tigre ou Dragão foi produzido para ser mundialmente popular e conseguiu esse feito. Talvez o cinema de Hong Kong da atualidade não tenha o mesmo brilho do passado. Afinal, décadas atrás, as coisas costumavam ter um estilo mais definido. Agora já não se diferem tanto mais dos filmes da China continental. Mas ainda tem bastante coisa legal com filmes de época e ação urbana. Alguns consideram que o cinema hongkonguês está no início de uma renascença. Também não é difícil ainda encontrar filmes recentes de astros veteranos como Sammo Hung, Jack Chan, Chow Yun-fat, entre outros. Antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então só posso dizer que o cinema de Hong Kong é fascinante em tantas camadas e ele está tão intrinsecamente ligado à história, temas sociais e influenciou uma legião de pessoas ao redor do mundo. Além de ter conversado com diversas culturas diferentes, uma conversa na qual ele foi interlocutor, como também respondeu às mensagens daqueles que ele inspirou. Então toda vez que ouvir algum Zé Bunda falando "Ai, cinema asiático é uma merda", por favor, mande esse vídeo pra ele. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e, por que não, compartilhar nos grupos e com aquele seu amiguinho que tem preconceito com filme oriental. Até o próximo vídeo. Fui!